bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 28 de junho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para começar, vacinação, na verdade, não exatamente a vacinação, mas uma imagem que para mim marcou muito a semana, que o governo do estado, ele está prometendo, ele antecipou a meta, né? Quando eu vi essa imagem, eu não consegui pensar em outra coisa a não ser truco. O governo do estado pegou e disse truco. Eu não vou vacinar até 1º de outubro, eu quero 20 de setembro para todos os adultos acima de 18 anos, com 18 anos ou mais. Então aqui tem um cronograma estimado da vacinação, incluindo a faixa etária que meio que já passou, né, dos 50 aos 59 anos. Essa faixa etária já está basicamente completamente vacinada, então até acredito que essa etapa ele vai conseguir, o governo do estado vai conseguir manter, e aí as outras etapas eu dei uma analisada por cima, não exatamente na faixa etária, mas no público-alvo e no tempo observado para cada uma dessas faixas etárias. Então a gente vê aqui, 2 semanas um pouco mais de 400 mil, 2 semanas um pouco mais de 400 mil, e aí em agosto ele supõe que tem uma aceleração. 2 semanas, 600 mil, então já é 50% a mais, um pouquinho menos, porque aqui era um pouco mais de 400 mil, mas já é 50% a mais. Então ele está esperando uma aceleração forte em agosto, e daí setembro manter essa média de 600 mil pessoas a cada 2 semanas, porque de 1º a 20 de setembro a gente tem 3 semanas e 900 mil pessoas, então é mais ou menos a mesma média aqui de agosto, um pouquinho mais acelerado. Então vamos ver, vamos ficar de olho se esse truco aqui, que por nossa mão aqui tá bonita, né? Então vamos ver se esse truco aqui vai dar certo. Dia 20 de setembro a gente vai ter vacinado com a primeira dose, observando, pessoal, isso daqui não é imunizar todo mundo até dia 20 de setembro, porque a imunização é com a segunda dose, exceto com a vacina da Janssen, que por sinal chegou essa semana a vacina da Janssen, mais de 8 mil doses da Janssen já foram aplicadas, e aí o pessoal entra já direto aqui nessa coluna de aplicadas segunda dose. Então agora eu tenho até que trocar o nome, não é aplicadas primeira dose, aplicadas segunda dose, é a vacinados e completamente vacinados. Mas enfim, vamos lá. Então vamos dar uma olhada nesses dados aqui. Essa semana, que nem eu disse para vocês, na semana passada não tinha entrado um carregamento de 500 mil doses da AstraZeneca. Essa semana entrou esse carregamento da semana passada junto com mais de 400 mil que a gente recebeu essa semana. Então, em comparativo com a média, ficou uma média bem mais alta. Mas, na verdade, essa semana foi uma semana razoavelmente dentro da média que a gente espera sempre de doses recebidas. A gente recebeu umas 400 e pouco, 500 mil e mais aquele carregamento que os dados não tinham entrado. Doses aplicadas de primeira dose, legal, bem positivo, que a gente aumentou 15% da média e também aumentou a média total de doses aplicadas em 12,5%. Então a primeira coisa que eu queria observar é, essa semana diminuiu a discrepância tão grande que estava tendo entre D1 e D2. Então a gente teve mais de 100 mil pessoas aqui, 110 mil pessoas finalizaram a sua vacinação, aplicando aqui a segunda dose da vacina. Então bem legal, foi uma semana razoavelmente boa para vacinação. Então, como é que ficou a meta? Agora não é mais, a gente teria 14 semanas em relação a outra meta, agora são só 12, então faltam vacinar 4.400.000 gaúchos nessas 12 semanas, e a gente tem que vacinar com primeira dose 366 mil por semana. Observando esses dados, parece que vai dar, porque é mais ou menos isso, né? A gente já está vacinando umas 300 mil com dose 1, precisa aumentar não muito, uns 20%. Então se der um gás ali em agosto, setembro, é possível sim chegar. Mas isso daqui é que é o nosso gargalo, porque por enquanto a gente não está recebendo na média tantas vacinas, a gente está recebendo um pouco mais de 500 mil. Então quando as pessoas começarem a vir em massa para fazer a segunda dose, pode ser que a gente tenha um gargalo aqui de vacinação na primeira dose. Então, por enquanto, ainda tem que aumentar mais as doses recebidas do que as doses aplicadas. Isso daí que é a questão. Mas enfim, vamos continuar com a análise dos dados da Covid no Rio Grande do Sul. Uma notícia boa
essa semana a gente baixou o número de pacientes pacientes Covid em UTI, deu uma redução considerável. A gente estava com 1.900 na semana passada, essa semana foi para 1.731. Então deu uma leve diminuída também na lotação das UTIs, que foi para 81,6%. Claro que a gente quer bem mais baixo, mas comparativamente em uma semana, uma redução de 10% é muito positivo. E o número de pacientes em leitos clínicos também deu uma diminuída na faixa de 10%. A gente estava com 2.700 na semana passada, essa semana passou para 2.442. Então, ao que tudo indica, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está numa fase um pouquinho melhor, uma fase de tendência de decrescimento nos casos de Covid-19. Então, essa semana, aliás, anteontem, né? Anteontem a gente chegou aqui a 1.209.000 casos confirmados de Covid-19, o que foi um aumento nessa semana de 27 mil casos, um aumento um pouco abaixo das duas últimas semanas, até um pouco, eu estou sendo muito conservador, bem abaixo das duas últimas semanas, deu uma reduzida considerável, voltando aqui para o patamar de 3 semanas atrás. Então, se a gente olhar aqui os novos casos por semana, os novos casos por dia, a gente saiu aqui de uma média de 5.300 casos por dia para 3.892 casos por dia, que é exatamente a mesma média de 3 semanas atrás, 3.901 versus 3.892. Claro que eu vou me sentir mais confortável quando a gente estiver abaixo dessas médias aqui. Quando a gente estiver lá abaixo de 3.000 casos por dia, aí sim eu vou começar a achar que a transmissão viral está realmente mais baixa, ou o represamento está mais alto. Opa, não disse isso, mas enfim, é verdade. Ou que a transmissão viral está realmente mais baixa aqui no estado. Por enquanto ainda está uma transmissão viral altinha, né? Mas o que mais que eu posso observar? Casos ativos deu uma pequena diminuída, a gente chegou aqui a 16.028. De novo, pequena nada, deu uma boa diminuída, né? A gente saiu de 18 mil, foi para 16 mil casos ativos, 2 mil a menos do que na semana passada, voltando realmente àquele patamar de 3 semanas atrás. E os óbitos, infelizmente, a gente teve mais uma semana com mais de 700 óbitos, chegamos a 31.117 óbitos total aqui no Rio Grande do Sul por causa da Covid-19, e a gente tem aqui 716 essa semana, ou seja, um pouco mais do que 100 por dia. E aqui a gente tem as médias semanais, né? Então aqui sempre acima de 700 óbitos por semana. A gente sabe que essas 2 semanas aqui, essa daqui só está compensando um represamento que teve na semana anterior. É bem isso daqui, é 700 óbitos por semana. A gente está nessa faixa de 100 óbitos por dia aqui no Rio Grande do Sul. E, gente, por falar em óbitos, na semana passada eu ouvi num dos depoimentos da CPI da Covid, um deputado ali falando que o Rio Grande do Sul teria mais mortalidade do que o resto do Brasil. E eu fiquei um pouquinho encucado, né? O que significa, primeiro, o que significa a maior mortalidade? A taxa de mortalidade é quantas pessoas morreram a cada 1.000 habitantes de uma região. 1.000 ou 1.000.000, tanto faz, na verdade, mas enfim, é só uma maneira de comparar quantas mortes por habitantes, não mortes por casos. Mortes por casos é a letalidade. A mortalidade é o número de óbitos por população. E aí tinha essa discussão que o Rio Grande do Sul teria maior mortalidade do que o resto do Brasil, do que a média brasileira, não do que todos os estados, mas do que a média brasileira. E eu fiquei meio encucado, porque por que isso aconteceria aqui no Rio Grande do Sul, dado que o nosso sistema de saúde realmente é muito desenvolvido, que o sistema de saúde aqui entrou em colapso, um colapso total lá no mês de março, mas não foi o mesmo colapso do que o sistema de saúde de outros estados, principalmente ali do Amazonas, alguns estados do Nordeste. Então eu fiquei assim, mas como é que é isso? Isso daí deve ser fake news, ainda mais vindo de quem veio. Mas daí eu fui olhar e não é fake news. Realmente, a mortalidade do Rio Grande do Sul é maior do que a média nacional. Mas aí eu comecei a pensar, por que isso estaria acontecendo? E aí que eu me dei conta. A nossa pirâmide etária, ela não é a mesma pirâmide etária do Brasil. O Rio Grande do Sul, gente, tem muito mais pessoas mais idosas do que o resto do Brasil. Aqui, ó, em vermelho, nesse roxo avermelhado aqui,
é o estado do Rio Grande do Sul em cada uma das faixas etárias. Então, a nossa população, 1,9%, tem 80 anos ou mais, enquanto no Brasil é 1,5% nessa faixa etária. Por outro lado, a população jovem do Rio Grande do Sul é bem menor. De 0 a 9 anos, a gente tem 12,8% da população, enquanto no Brasil é 15,8% da população essa faixa etária. Então, considerando que nós temos aqui, de 40 a 49, de 50 a 59, de 40 anos para cima, a média do Rio Grande do Sul é maior do que a média do Brasil. E de 39 anos para baixo, a média do Rio Grande do Sul é menor do que a média do Brasil. Então nós temos menos jovens comparativamente com o Brasil. E observando que a letalidade, aí sim, a letalidade é muito maior entre os pacientes mais velhos, então essa pirâmide etária aqui poderia estar influenciando na questão da mortalidade no Rio Grande do Sul. Então, o que eu fiz e estou trazendo aqui para vocês? Eu fiz uma mortalidade por faixa etária. E olha a surpresa que eu tive. Primeiro, o que significa a mortalidade por faixa etária? É pegar toda a população de 80 anos ou mais e ver só os óbitos dessa população e dividir por essa população. E isso em cada uma das faixas etárias aqui que eu separei. Eu separei de 10 em 10 anos, que é o mais comum. E aí o que eu observei? A nossa mortalidade por faixas etárias é menor do que a média brasileira em praticamente todas as faixas etárias. Aqui tem os dados direitinho, mas a nossa mortalidade de 80 anos ou mais é 31 mil por milhão. No Brasil é 36 mil, quase 37 mil por milhão. Na faixa etária de 70 a 79 anos, a mortalidade do Rio Grande do Sul é 16.500 por milhão. No Brasil, 18.600 por milhão. E por aí vai. A gente só tem maior mortalidade nas faixas etárias mais jovens, que são responsáveis por, se eu não me engano, 13% dos óbitos. As faixas etárias que são responsáveis por 87% dos óbitos, que são essas de 50 anos para cima, a nossa mortalidade é menor do que a mortalidade no Brasil. Só que de 49 anos até 20 anos a nossa mortalidade é maior. E depois a mortalidade das crianças, né, e adolescentes, a gente volta a ser menor. Só essas três faixas etárias aqui, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, que a nossa mortalidade é maior. E mesmo nessas faixas etárias, a nossa mortalidade é infimamente maior, é só um pouquinho maior. Então, realmente, falar que a nossa mortalidade é maior do que a do Brasil é verdade, porque aqui morreram 2.711 pessoas a cada milhão de habitantes. E no Brasil não foi tanto. No Brasil morreram 2.387 pessoas a cada milhão de habitantes. Mas só que isso daqui é um reflexo não de que a gente cuidou mal da pandemia, porque foi o que foi dito na CPI dessa maneira, que porque a gente fez fechamento lá no início, tudo, achatou a curva e não serviu para nada. Isso daí que o deputado estava querendo dizer. O que não é verdade. O nosso achatamento da curva foi fundamental para a gente controlar mais a pandemia. A gente tem uma maior mortalidade, infelizmente, porque a gente também tem uma população mais envelhecida, mais suscetível a essa doença. Isso daqui é mais um motivo, essa pirâmide etária é mais um motivo para a gente cuidar cada vez mais da Covid-19, para a gente não transmitir, para a gente barrar o avanço viral, tá, gente? Então, desculpa se ficou muito técnico, qualquer coisa põe aqui nos comentários que eu respondo, mas a ideia é essa. Se a gente olhar a cada faixa etária, a nossa mortalidade é menor do que a faixa etária correspondente no Brasil, exceto aqui nas faixas etárias mais jovens, tá? Mas enfim, e aqui por último a testagem, era fogo de palha. A gente está voltando aí para um patamar de uma quantidade pequena de testes PCR, só 35%, positividade aumentando de novo, 21,2%, tá certo que não foi lá para os 30%, mas 21% ainda é muito alto. Eu andei relendo um paper
da Organização Mundial da Saúde, né, que diz que a testagem correta é entre 3% e 5% de positividade. Então a gente está com uma positividade aqui ridiculamente alta, como sempre esteve no Rio Grande do Sul, infelizmente. A testagem poderia ter sido uma maneira de barrar o avanço da doença, não foi. Então, pessoal, também, o que eu falei ali da mortalidade, eu não tô defendendo o governo, viu, pessoal? Eu acho que tinha muita coisa que podia ter feito muito melhor, mas aqueles fechamentos lá no início de março, abril, até iniciozinho de maio, do governo do estado em sintonia com as prefeituras, todo mundo falando para fechar, aquilo fez um bem danado e era hora de voltar a fazer esse bem, mas a gente sabe que não vai acontecer, né? A política é muito forte, é mais importante manter aquela popularidade, aquela ilusão de reeleição, sei lá, ou de eleição para outros cargos, do que realmente salvar vidas. Isso é uma triste realidade e acontece por aí, né, em todos os lugares, é o que me parece, exceto raríssimas exceções que não têm um poder político muito forte mesmo. Mas enfim, era mais ou menos isso, pessoal. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários, me alonguei um pouquinho aí com essa coisa da mortalidade, mas eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que foi uma análise importante que eu fiz, eu fiquei feliz de ter feito essa análise, então eu queria trazer aqui para vocês também, tá? Então, era isso, muito obrigado. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários, que nem eu já disse, e até a próxima.